Olá pessoal, boa tarde para quem está nos acompanhando aí agora ao vivo. Bom dia para quem vai assistir amanhã de manhã e na quinta-feira à noite a gente reprisa novamente. Quem não conseguir assistir ao vivo, a gente coloca depois no canal lá da Sinergia Treinamentos. Entra lá que tem muito conteúdo, muita coisa boa aí para você usufruir. E hoje nós sempre falo que a tarde é especial, mas hoje vai ser mais especial um pouquinho. Porque eu estou aqui com a Marli Vidal. Boa tarde, Marli. Boa tarde. Prazer estar aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Marli Vidal é diretora de RH do Sabin e hoje a gente vai falar um pouquinho aí dessa postura do colaborador dentro das empresas, esse desafio nesse mundo globalizado, né, que tem mudado tanto aí as tendências dentro das empresas, como é que é o posicionamento desse novo profissional, falar um pouquinho de competências, falar de valorização do colaborador, falar de cultura organizacional, falar um pouquinho de cada coisa, né, Marli? Sim, é sempre bom compartilhar um pouco do que está acontecendo nas organizações, né? E aí a gente vem aí um momento de transformação digital, mesmo assim a gente não perdendo a importância das relações, né, dentro das organizações, a valorização do colaborador. É sempre um assunto bem pertinente para nós que somos do RH, para a liderança, né, e para as organizações que entendem que o RH é a alma e verdadeiramente precisa estar no centro da estratégia corporativa. Uau! Hoje vai ter pano para manga, muita coisa para falar. Michele, boa tarde. Boa tarde, Carolina. Obrigada por atender nosso convite. Eu que agradeço esse convite especial. Muito bom estar aqui ao lado de vocês. Não, Michele já esteve aqui conosco, é psicóloga, é coach. E vai estar aí intermediando, né, fazendo intervenções aí nessa sala de bate-papo. Porque aqui, Marli, eu falo o seguinte, é uma sala de bate-papo, entendeu? Faltou um chazinho aqui, um cafezinho, né? A gente tem que ficar à vontade para a gente conversar sobre esses temas que às vezes são um pouquinho pesados, mas que a gente traz com leveza e com muita, né, competência para que a gente possa estar aí aprendendo um pouquinho toda terça-feira. Celso, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Mais uma vez, falando. O tema é? Sobre valorização do colaborador dentro das organizações. Bom, acho que eu tenho uma música especial para esse momento também. Ótimo. Também, Esse né? tema é muito especial. Esse tema é especial. Da outra vez foi sobre a mulher, a valorização da mulher. Aí entrei com The Police, né? Foi. Parecia que não tinha nada a ver, mas depois explicando a letra, Foi. encaixou mais do que... Né? Ele é terrível, ele trouxe uma música, a gente estava falando de relacionamentos abusivos, com a doutora Camila Moraes, que é maravilhosa, e ele trouxe uma música de um relacionamento completamente louco e que as pessoas ouvem e falam, nossa, que música linda. Sabe aquelas músicas assim, né, Celso? Fala um pouquinho da... Era o Every Breath You Take, do The Police, né? Que é uma música que o pessoal usa muito em casamento, mas na verdade a letra fala sobre alguém que está ali, assim, você é minha, você não vai escapar de mim. Uma relação de dominação, né? É relação de abusiva mesmo, né? Relação abusiva. E encaixou perfeitamente com o tema, assim, já começou polemizando já. Né? Foi muito bom. E o que você vai trazer hoje pra gente aí? Vim tentando associar, acho que Man at Work, né? Oh, ótimo. Não mesmo. Traveling in the Friday Conde, a hippie trail half full of zombies. I miss First Lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, you came from a land down under, where men glows and men plunder. Can you hear that thunder? You better run, you better take cover. You better run, you better take cover. You better run, you better take cover. Mas vamos nós lá. Bem, falar do Sabin, eu tenho que falar de cultura organizacional. Afinal de contas, é uma empresa que dá uma aula para a gente, né, de envolvimento do colaborador. O colaborador parece que ele mergulha nessa cultura, entende, né, o jeito Sabin de pensar.
E eu queria saber um pouquinho, Marli, como é que vocês conseguem fazer toda essa liga, você como a gestora de RH, qual é o segredo do negócio? O segredo, nossa cultura é uma cultura, eu traduziria em 2 palavras, relacionamento e cuidado, né? Relacionamento com o nosso cliente externo, isso é uma premissa básica para nós, né? Como que eu me relaciono com o cliente que nos procuram todas as manhãs, como eu me relaciono com o meu cliente médio, como eu me relaciono com o meu cliente convênio, com meus stakeholders, todos ali, como que eu me relaciono, né? E o cuidado, que é o que nós colocamos, cuide do colaborador que ele vai cuidar do nosso cliente. Então a nossa cultura, ela é toda traduzida em um jeito SABE que você colocou. Nós temos 23 mandamentos que traduz um pouco da nossa cultura, né? Uma cultura de valorização mesmo. E quando a gente avalia os 23 mandamentos da nossa cultura, a gente não tem nada técnico, é tudo jeito de ser mesmo, né? Nós entendemos que a técnica é uma tarefa que basta você treinar, mas o jeito contratamos, a gente tem sempre uma frase que é contrate o sorriso e treine a técnica, e é assim que nós traduzimos como RH. Nós buscamos profissionais que queiram fazer parte do nosso time, da nossa empresa, que queiram acordar pelas manhãs com o espírito do servir, né? Essa é uma das primeiras competências da nossa liderança, é a paixão pelo servir. E o nosso colaborador também precisa ter essa paixão por servir, né? Quem trabalha no segmento de saúde sabe da importância do que é servir o outro, né? E dessa forma que nós traduzimos a nossa cultura. Então, o SABE tem uma cultura muito forte. Hoje nós estamos presentes em 3 estados, em um processo de crescimento aí muitas vezes por aquisição. E o grande desafio como RH, né, é como levar essa cultura. Isso. Como levar essa cultura do relacionamento, da valorização, do cuidado, né? O SABE, ela tem dentro das nossas pesquisas que a gente faz 3 a 4 pesquisas de clima por ano. E o que nós percebemos muito, o quanto que o nosso colaborador ele tem orgulho de fazer parte daquele time, né? Orgulho de dizer eu faço parte da equipe SABE. Isso é fantástico, né? Ou seja, todos os nossos cuidados, inclusive quando a gente fala de desenvolvimento, porque quando ele responde o que ele mais valoriza, são 2 coisas, desenvolvimento profissional e a qualidade de vida. E nós investimos muito nisso, né? Como é que a empresa investe, porque tem algumas organizações ainda pensam que isso é custo, né? As organizações que entendem que a área de recursos humanos, capacitação, desenvolvimento, investimento em qualidade de vida é investimento, ele vai ter verdadeiramente profissionais engajados. Então essa é a nossa cultura, a cultura do cuidado, a cultura do relacionamento, da valorização, do senso de pertencimento, e assim você mantém uma equipe extremamente engajada. E essa cultura vocês conseguem trabalhá-la de ponta a ponta, né? Isso é que eu fico mais impressionada, assim, que do profissional no nível mais baixo ao profissional no nível mais alto escalão. A gente vê isso muito, muito claro, né? Esse é um grande desafio para nós. A nossa empresa, em 2009, nós tínhamos 600 funcionários, hoje nós temos 4.900. E aí eu estou falando de uma jornada de 9 anos, né? Como que você mantém a essência da organização. Então isso faz parte do nosso DNA. O senso de pertencimento, a gestão participativa. Então o profissional que está lá na ponta, ele entende a importância dele no processo, a valorização dele. E esse é o cuidado que o RH precisa ter. Quais são as políticas e programas que verdadeiramente contemplam 100% da organização? Isso vai fazer com que o colaborador entenda que ele faz parte daquele time, né? Eu acordo para encantar o meu cliente, porque aqui eu sou respeitado, aqui eu sou valorizado, aqui é uma política baseada na transparência, no senso de pertencimento. Então, ainda tem algumas organizações com algumas questões, como é que eu lido com essa nova geração, né? Isso. De que é uma geração que, será que ele vai ter o senso de pertencimento? Será que você consegue fidelizar? Então, como traduzir esse perfil dentro da organização? Então, o SABE, dentro dos seus valores, tem a inovação, né? Então, o SABE está sempre na busca dessa inovação. E é isso que o público, né? O jovem, hoje a nossa faixa etária é em torno de 29 anos. Nossa. Como manter essa turminha engajada? E para você ver, no segmento de saúde, a nossa rotatividade é em torno de 0,6 ao mês. Uau. Né? Ou seja, um excelente resultado. Quem é RH, quem é
empresário, quem é gestor sabe a importância que é você reter o teu profissional, porque não é só reter por reter, mas como você retém esse profissional garantindo uma alta performance, garantindo que ele está ali engajado, né? E isso automaticamente reflete na qualidade do serviço que você presta ao cliente, né? Porque esse é o objetivo, como é que eu encanto meu colaborador para ele encantar cada cliente que procurar o serviço do nosso trabalho lá do Grupo CI. E só para trazer uma informação para o nosso público, falando um pouquinho de geração Y, né? Vindo aí geração milênio, não é um desafio. Eu particularmente sou apaixonada pela geração Y, mas é um desafio, porque é uma geração que não é como a minha geração. A minha geração respeitava a hierarquia, né? A gente tinha aquela coisa do mais velho, que era mais experiente, né? A geração Y é aquela geração com muita informação, né? Tudo está ali googando, né? Na própria sala de aula, o professor é testado o tempo inteiro, que você está falando e o cara está lá com o Google aberto te testando, né? E é uma geração que acha que tem poder porque tem a informação na mão. E fidelizar essa geração não é fácil, é um desafio grande, porque já que não existe essa hierarquia verticalizada, assim, já que ele enxerga o quê? Ele enxerga, eu vou me submeter a quem tem competência para tal. Não é isso, Marli? Como é que o Sabin lida com essa geração? Então, essa geração, ela gosta muito de ser inspirada, né? Essa geração não é aquela geração que ela aceita apenas o poder. Alguém está ali como autoridade no sentido porque tem uma hierarquia que precisa ser respeitada. Muito mais do que isso, as pessoas buscam quais os líderes que me inspiram, né? Então, esse é o grande desafio para toda organização, como desenvolver líderes inspiradores. Porque o que nós utilizamos muito dessa geração na conexão entre X e Y é como que eu utilizo do X uma mentoria, né? E aquele Y que está chegando, a gente coloca para ele o seguinte: olha, seja também um aprendiz. Por mais que você tenha informações, você precisa buscar a maturidade para equilibrar e que ele seja um mentor, né? Hoje a gente vê aí quantas pessoas buscam no mercado mentores. Sim. Para se desenvolverem nas suas carreiras, na sua vida. E dentro da organização a gente tem esse perfil, né? Então o que nós trabalhamos muito? Desenvolvemos muito nesse jovem para que ele seja um eterno aprendiz, no sentido de eu preciso também da maturidade para me desenvolver, por mais que eu seja o conectado, porque essa geração chega conectado, né, com tudo. E aí eu acho que o RH ele tem um papel importantíssimo de fazer exatamente essa conexão. O que o X tem que pode ser o mentor do Y e o que o Y tem também que pode mentorar aí a geração X. E a gente trabalha nessa casadinha que é fantástica para a organização, né? Eu acho que é onde a gente tem um olhar identificando qual a competência de cada um, onde a gente pode somatizar, onde a gente pode agregar, porque a empresa só tem a ganhar quando você verdadeiramente consegue criar sinergia entre esses pares. E nós trabalhamos muito com mentoria em relação a esses dois grupos X e Y, porque a gente sabe, e o milênio que está chegando e a gente percebe. E nós trabalhamos muito com projetos, né? Projetos que a gente sabe que eles se sentem participando, eles sentem uma cultura oxigenando o tempo inteiro, na busca do novo, e aí você consegue verdadeiramente manter uma turminha bem engajada. E a gente falou do X, do Y, mas a gente tem que falar do X também, porque o X também tem que ter a humildade de falar, essa galera está trazendo novidade, está trazendo inovação para os processos, aprendo, né? O que eu aprendo, né? Eu costumo brincar que eu fui muito feliz porque eu tenho 3 filhos. E eles me corrigem o dia inteiro, né? O tempo todo. Eu sei o que é isso. Eu falei, gente, há alguns anos eu comecei a fazer vídeo porque a minha filha de 10 anos era youtuber. Ela já estava fazendo vídeo. E de repente eu vi um vídeo super bacana, super bem editado. E eu falei, oi? Da onde surgiu isso? Ela, não, mãe, o Felipe está editando para mim. É a do meio, o youtuber, e o mais velho é o editor. Fazendo a edição, né? Entendeu? E assim, eles viraram para mim, isso já tem uns 4 anos, falaram, mãe, a gente não assiste mais televisão. Eu falei, hã? Quê? Não, o negócio agora é YouTube. Aí eu falei, opa, então assim, eu tô o tempo inteiro interagindo e aprendendo o que essa geraçãozinha tem para trazer pra gente, né? Pra gente estar assim, conectando aí com esse mundo. E é exatamente isso quando você vai, inclusive, para o espaço corporativo,
Quando você começa a perceber que a nossa vida, inclusive da geração X, tudo você faz via, vamos dizer, smartphone, né? Você pega, você compra, você faz um treinamento, ou seja, como é que as organizações trazem essa tecnologia também para dentro, né? No sentido, se eu quiser fazer uma capacitação, eu não preciso sentar para poder, no smartphone mesmo, de uma forma dinâmica, a partir de gamificação. Então, é um movimento também que as organizações precisam fazer para que você consiga atingir aquele público, né? Então, estar antenado também para isso. Hoje, até a produção do vídeo de capacitação nós temos internamente. Legal. Exatamente, para traduzir como que eu faço um atendimento a esse cliente, né? Como que eu desenvolvo a minha equipe. E aí a gente tem cada vez mais uma preocupação com a curva de aprendizagem. A empresa cresce, você contrata, como é que eu capacito cada vez mais rápido? E como é que eu capacito essa nova geração? Não é mais aquela que você senta ali na sala e passa um monte de PowerPoint com apresentação. Já não é mais essa forma, né? Quais são as vivências, quais são os treinamentos a partir de gamificação que é mais atrativo e que ele consegue verdadeiramente ter aprendizagem? Porque não é a quantidade de horas de treinamento, mas é exatamente a aprendizagem que você tem com cada treinamento. Então, é uma geração que faz o RH também sair um pouco da zona de conforto, né? E buscar o novo. E identificar dentro da própria organização quem são esses talentos que podem contribuir com o RH na formatação dessas novas capacitações. E é isso que a gente tem feito muito dentro do CEI. Muito legal, muito legal. Bem, eu queria falar um pouquinho de competências, tendo em vista aí que a gente sabe que num prazo de máximo de 5 anos, as competências que vão ser exigidas dos profissionais, elas estão se atualizando, né? A gente falou um pouquinho agora aqui sobre isso. E o que acontece? Ter equipes autogerenciáveis, sem o papel de supervisão ali em cima, ou saber dar e receber feedback. No outro programa nós falamos muito sobre isso, assim, esse trabalho que o Sabin faz fantástico, de ensinar as pessoas a darem e receberem feedback, né, a toda hora, e não só de cima para baixo, mas de baixo para cima. Como é que eu trabalho isso dentro da organização? Bem, como é que vocês preparam esses profissionais para toda essa pegada nova? Você falou em inovação e tem que estar inovando mesmo, porque vem a geração milênio agora e que está já com o processador mudado, já foi provado que o processadorzinho dele já mudou. Como é que está essa questão aí de trabalhar essas novas competências e o feedback? Hoje a gente vê aí um mercado bem em movimento das startups, né? Que traduz exatamente essa nova competência. Quando você pensa nessa nova geração, existem duas questões que eles buscam e que a gente vê nitidamente quando a gente vai pesquisar bem aí as startups, que eles têm exatamente essas equipes autogerenciadas. Eu diria para você que é autonomia, é o que ele quer autonomia, e o outro é protagonismo, né? Como fazer com que essas duas questões estejam presentes dentro da organização, né? Então, como que a gente não se manter tão conservador, né? Porque a gente tem que ter, eu diria, uma análise, né, do fit cultural. Como que é a minha cultura? A minha cultura, ela ainda é burocrática, ela ainda é muito hierárquica. Como é que essas pessoas percebem isso? Porque é importante que você tenha o diagnóstico, porque se você sabe que as pessoas têm autonomia, como é que eu desenvolvo essas pessoas para que eles sejam verdadeiramente protagonistas da sua carreira, protagonistas naquilo que ele está se propondo a fazer? Como é que ele tem autonomia no trabalho? E aí eu diria para você que tem uma figura importantíssima nesse processo, que é a liderança. Eu diria que precisa se preparar as lideranças para estar preparado, né, para lidar com essa nova geração, com essas novas habilidades que estão chegando aí, que a gente vê aí as startups dando tão bem, né, porque é exatamente isso que eles querem, né? A dinâmica é muito mais voltada para o realizar, ser autogerenciável. Hoje eu estou gerenciando, amanhã pode ser a Michelle, depois pode ser você. E aí muito mais do que dizer eu estou liderando, eu estou no comando, hoje eu lidero, amanhã você, e a gente está ali em uma parceria onde o objetivo é único, né? E isso se fortalece como cultura também. Eu diria que vale a pena que as pessoas leiam um pouco mais como estão funcionando as startups, né? Sim. Qual é o modelo autogerenciável que está surgindo que a gente pode trazer um pouco para as organizações. Eu falo em estruturas diferentes. Eu tenho lido bastante sobre as novas gerações, o comportamento das startups, porque é preciso o RH estar atento para que ele possa transformar
porque o RH ele é um agente que contribui exatamente para essa transformação, para essa mudança, né? E para isso a gente precisa compreender, pesquisar, estudar, exatamente para poder estar atento às novas competências que vão surgir. Muito legal. Michele é coaching e acho que dentro dessa fala da Marli cabe muito a questão da autorresponsabilidade, que o coach trabalha tanto, né, das pessoas, né, realmente assim catequizando, né, porque assim, para eu ter autonomia e para eu ser protagonista da minha vida, eu preciso, né, premissa fundamental, eu ser autorresponsável. E o que você poderia falar para a gente sobre isso, Michele? Perfeito exemplo, né? O SEIB é uma empresa referência. É muito bom usar isso nas minhas aulas de gestão de pessoas na FGV. É uma honra, né, conhecer e estar aqui ao lado da Marli. E eu percebo que no meu dia a dia, no meu trabalho, não dá para você trabalhar autonomia sem você trabalhar programas e políticas de gestão de pessoas, né, e planejamento estratégico organizacional que estejam realmente alinhados nos princípios, para que as pessoas possam se comprometer e se autorresponsabilizar. Então, se não existe uma política, um programa muito claro de treinamento e desenvolvimento, no meu trabalho eu costumo desenvolver um projeto que é mais do que um projeto, é uma reunião de projetos, como ela disse, e eu acredito que desenvolve lá no SEIB, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes e Processos de Gestão. Porque para você trabalhar autonomia organizacional, você tem que trabalhar processos organizacionais. Você tem que trabalhar toda a cultura e a maturidade daquela cultura e das pessoas para lidarem com esse nível de autonomia. Porque se não existe capacitação, se não existe treinamento, as pessoas se sentem inseguras naquele contexto. Não só comportamentalmente, mas tecnicamente falando. Então, você tem que trabalhar hoje as competências em várias dimensões. Você não tem só uma competência cognitiva, né, uma competência que é operacional. Mas o mercado de trabalho e as organizações de sucesso requerem o quê? Competências atitudinais, né, competências sociais, emocionais. E é por isso que muitas empresas hoje aboliram já aquele quadrinho da missão organizacional como uma forma de engajamento. Sim. E começam a chamar isso de propósito. Qual é o nosso propósito aqui? Então, quando todo mundo tem claramente o seu propósito, aquilo que pode contribuir e tem os recursos que precisa, ele com certeza se desenvolve num ambiente muito mais saudável. E o papel do líder é essencial nesse contexto, porque se ele acredita na sua equipe, a chance daquela equipe se desenvolver é muito maior do que um líder com uma mentalidade X, como vocês acabaram de falar, que talvez tenha ainda aquela mentalidade do manda quem pode, obedece quem tem juízo, sim, que só funciona quando o chicote, né, o estímulo aversivo está presente. E a partir do momento que aquele estímulo aversivo sai, o que acontece? A partir do momento que o líder sai da organização, ninguém trabalha, ela para. E organizações de sucesso precisam de equipes que, na ausência desse líder, ela também respire, se desenvolva, cresça, traga resultados e amplie esses resultados continuamente. Então, o meu trabalho é um processo, não existe milagre organizacional, tudo vem de uma estratégia, de um sonho, de um propósito, que aquela organização primeiramente planeja e começa a desdobrar esse planejamento estratégico em pequenos projetos, causando esse engajamento nas equipes, para que elas se desenvolvam e se sintam parte, né, do processo. E é isso que eu faço, é um trabalho longo, não é um trabalho rápido. Alguns programas mais profundos levam até 1 ano para serem implantados. Qualquer ação que você desenvolve hoje talvez leva aí de 3 a 5 anos para você conseguir amadurecer, né? E o SEIB sabe disso, porque olha quantos anos de história e batalhando e crescendo nos rankings, né, das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E eu gostaria de perguntar, né, para a Marli, aproveitando que a gente está aqui, para falar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que o trabalho dela é incrível, né? Eu tive a honra já, inclusive meu sócio, de fazer o planejamento estratégico do SEIB muitos anos, pela Fundação Dom Cabral, então eu sei que eles são extremamente capacitados e preparados. E eu gostaria de saber como é que funciona o programa de desenvolvimento de líderes, né, do SEIB, que você acabou de falar que é o grande desafio. Quais são realmente, assim, no seu dia a dia, os principais desafios que você enfrenta nesse desenvolvimento de líderes e processos de gestão?
primeira coisa que nós fizemos, e aí você falou muito bem, a nossa empresa tem como propósito, né, inspirar pessoas a cuidar de pessoas, né? Esse é o propósito do SEIB. E uma das coisas que nós tivemos como RH há mais ou menos uns 3 anos, como eu falei, nós temos lá os 23 mandamentos da cultura SEIB. Nós perguntamos, e quais são as competências do líder SEIB, né? E aí o líder, independe de que nível de liderança, mas qualquer líder, né? Quais seriam as 8 competências? Quais seriam as competências? E aí nós fomos desenhar essas competências e nós estabelecemos 8 competências da liderança, o que passou a ser o norteador exatamente do desenvolvimento desses líderes. Porque você tem líderes que já estão consolidados, já há muito tempo na organização, você tem potenciais líderes, né? E os líderes que foram recém-promovidos, né? Como que você trabalha com esse mix, sendo que o alinhamento ele precisa existir entre esses grupos, né? E foi super importante que o modelo chama modelo humanizar. É o modelo da nossa liderança traduzido em 8 competências. E aí sim, hoje o SEIB tem uma universidade corporativa, né? Dentro da universidade corporativa nós temos alguns pilares que a gente coloca como norteador desse desenvolvimento. E esses norteadores, nós construímos academias. E uma academia é a academia para a liderança, né? Então, todo o programa de desenvolvimento de liderança está vinculado a essa academia. Até porque, como nós temos um crescimento acelerado e também no processo de aquisição, no processo de aquisição que nós realizamos, a gente não tira os líderes que já estão, né? A gente sempre fala que quando você monta uma empresa, você seleciona, né? Quando você compra uma empresa, você ganha de presente aquele time. E o teu papel é como preparar essas novas lideranças. E aí a academia, ela serve exatamente como um desdobramento de programas para esses vários níveis, né? Então, quais são eu tenho mentorias específicas para nível de diretoria. Com processo de coaching integrado? Isso, com processo de coaching. Ótimo. Nós temos desenvolvimento de lideranças intermediárias, porque o SEIB também tem níveis hierárquicos bem enxuto, né? Eu tenho presidente, diretor, gerente, coordenador ou supervisor. Então, é fácil e aí a gente trabalha muito trazendo um pouco da classificação, que é exatamente do Rancharan, que tem aqueles os pilares que você fala, que é gestor de equipe, gestor de gestor, né, gestor de negócio e a liderança, que seria os executivos. A partir dali a gente faz todo um desdobramento, né, de quais os programas que contempla cada nível desse. Eu diria para você que é uma cadeia de muito investimento, né, porque nós sabemos, e a gente fala muito isso em capacitação, né? Que sabemos o quanto que o líder retém profissionais. Tem muitos profissionais que saem das empresas por causa da liderança, como muitos profissionais que ficam na empresa por causa da liderança. Então, como preparar esses líderes para que você verdadeiramente sejam pessoas que inspiram, que você desenvolve, que você verdadeiramente tenha capacidade de manter o engajamento desse time. Então, a nossa academia ela é muito focada em vários programas, a partir, diria para você, que dentro da política do Rancharan, de todo o desenvolvimento para esses vários níveis de liderança. Gratidão, ótimo exemplo. Agora, para fazer tudo isso, além da autorresponsabilidade, você tem que trabalhar muito a conscientização, né? Porque você citou agora eu agora sou sua gestora, daqui a pouco você é meu gestor e a gente vai trocando essa dança de cadeiras. Qual que é o seu papel nesse processo? Pois né? e como é que faz essa conscientização? Né? Como eu falei para vocês, o Rancharan, ele traz, como diria lá, o livro dele é o pipeline da liderança, né? Eu acho que e aí o RH tem um papel importantíssimo, né? Que é exatamente quando você traz a questão da conscientização, é o respeito nas relações, né? Porque hoje as empresas perdem muito tempo gerenciando conflitos do que gerenciando o negócio. Quanto mais você prepara exatamente esse respeito, essa mudança de cadeira, esses grupos autogerenciáveis, né? Você não tem dúvida de que você mantém exatamente o engajamento do time em prol de um único objetivo. Mas aí eu diria que precisa fazer parte da cultura da organização. Agora, como fazer isso para que ele se torne um DNA, para que seja um processo natural? Como trazer isso, consciência para a equipe, né? Eu diria que o RH tem um papel importante porque ele é um disseminador
exatamente desses processos para mudança de cultura, para fortalecimento da cultura. Então, ele pode ser um agente. Eu sempre falo que o RH ele tem que ter um papel, ele tem um papel transversal na organização, né? Ele precisa ter um empoderamento, não no sentido da questão do poder, mas da credibilidade, né? Porque quando o RH ele se posiciona com credibilidade, as pessoas abraçam programas e projetos estabelecidos. Eu sempre falo, para o RH ter credibilidade, não é aquele RH que tem 30 programas, mas que eu tenha 5 programas estruturados e consolidados do que 30 só com iniciativa sem acabativa alguma, né? Eu acho que os RHs têm que ter muita preocupação com a credibilidade daquilo que ele estabelece para o grupo. Exatamente. Porque é nessa hora que ele se fortalece, tanto para os colaboradores, que seja de nível operacional, quanto para a liderança. Ele é um agente importante no empoderamento desses programas. Exatamente, Marli. O RH ele precisa ser estratégico. Ele tem que deixar de ser um RH, ele tem que ser um departamento estratégico de gestão de pessoas. Exatamente, é isso aí. E ter uma conexão direta com o planejamento estratégico organizacional para ser um impulsionador, né, um motor de mobilização dessa cultura. Então, empresas de sucesso estrategicamente organizadas em cima dos 5 subsistemas de RH, que é aplicação, provisão, né, manutenção, monitoramento e desenvolvimento, vem toda a gestão de pessoas alinhada a essa cultura. E isso é um processo de amadurecimento. Né? E o RH ele tem que deixar de ser só um departamento de pessoal. É característico aí com folhas de pagamento, com pagamento de benefícios e, no máximo, recrutamento e seleção, que muitas vezes nem tem as competências mapeadas, que são as competências necessárias para que cada colaborador dê o seu melhor naquela cultura. Então, o nosso exemplo aqui é incrível, porque é um exemplo de uma empresa organizada que pensou isso, que construiu a longo prazo. Muitas organizações fazem isso no dia a dia. Né? O líder assume esse papel humanizado de respeito para com o outro e desenvolve os seus próprios programas, né? E vai dentro daquela cultura disseminando e promovendo aquela inovação que é necessária para ele se manter competitivo no mercado. Porque, falando das startups, da influência, né, das linhas startups nesse processo, a gente tem hoje o pensamento do mínimo produto viável. Do que você tem com o mínimo que você oferece para vender para o teu cliente e como esse cliente está percebendo isso, qual que é o nível de satisfação. E quando você coloca isso como estratégico, não tem como tratar mais o departamento de RH só como um departamento de folha de pagamento. Você tem que envolver uma política de participação nos resultados, você tem que criar um plano de cargos e salários. E os desafios estão aí, as empresas têm que se movimentar e mudar com uma velocidade antes inimaginável. Vivemos uma era de descontinuidade, onde o imprevisível é o pão de cada dia para organizações e humanidade como um sistema. E diante desse desafio, né, as organizações elas precisam humanizar e trazer a resiliência como a principal competência dos profissionais de sucesso do século XXI. Isso é uma pesquisa, né, do Paulo Sabá, da FGV, e a resiliência nada mais não é a sua capacidade de lidar com o estresse do dia a dia, as diferenças, a diversidade, né, os conflitos de relacionamento, mas é você, diante de uma dificuldade, dar o seu melhor e conseguir ter resultados positivos, alavancar pessoas. E isso é um papel estratégico. Então, nós precisamos pensar agora em quê? Mobilização, envolvimento, liderança participativa, cultura organizacional. E somente as empresas que estão sobrevivendo e crescendo, como o Sabem, sabem o quanto isso é importante. É um processo, né, de maturidade que os líderes e empresários e organizações de sucesso precisam começar a entender, porque é caro investir em pessoas, mas vale a pena. É bom, porque pessoas multiplicam seus talentos, seus resultados, conseguem melhorar o seu desempenho e melhorar os seus gaps e buscar novos produtos, novos mercados. E a geração, né, Y, a Millennium está aí, mas com todo mundo trabalhando junto, X, Y e Z. É isso aí. Marli, como é que está a questão da transformação digital dentro do Sabem?
Nós falamos sempre que o RH ele tem um papel importantíssimo, né? Porque na realidade ele precisa ser um agente de mudança. Porque a transformação digital, tem muitas pessoas que estão ainda, a gente vem pesquisando, vendo as tendências aí, a inteligência artificial chegando, fala, será que as nossas funções, né? Será que vai ter desligamento por causa disso? A inteligência, ela chegou para substituir aquilo que a máquina faz, né? Porque o que só o homem faz, a máquina não vai substituir, né? Então, na realidade, a transformação digital, ela está chegando exatamente em muitos processos, que é exatamente de tarefas repetitivas para que você possa utilizar o melhor do humano, né? Quantas vezes você tem profissionais fazendo tarefas repetitivas que ele não tem condição de fazer uma análise estratégica, por exemplo, né? E a inteligência artificial está chegando para isso. E né? às vezes nem autonomia para mudar o processo, né? Então a internet, a automação, ela melhora o dia a dia. É um processo de monitoramento e desenvolvimento. Que você tem acesso a indicadores. Exatamente. Porém, ele não vai fazer o sucesso de uma organização, são as pessoas. As pessoas fazem o sucesso da organização. Né? Então, o que nós estamos buscando já, por exemplo, dentro do nosso processo seletivo, a gente já está utilizando um pouco já da inteligência artificial, mas entendendo que tem as habilidades humanas, elas serão super importantes, né? E é ali que a gente tem que focar. Agora, a tarefa o repetitivo, é esse que a gente vai automatizar, é esse que a gente vai ter ganhos. As empresas que não têm um olhar para a transformação digital, daqui a algum tempo, sofrerão algumas questões, né? As empresas precisam estar atentos a esse movimento. Tempo, recursos e talvez até a sua competitividade em relação exatamente. ao mercado. E o RH, ele precisa compreender o seu papel como um agente de mudança, né? Por quê? Como eu falei antes da credibilidade do RH, do trânsito, porque o RH é que lida com as pessoas. Como é que ele lida essa segurança de que a inteligência artificial não vem para te deixar desempregado, mas como utilizar o teu melhor para que você realize com mais eficiência a tua atividade. Então, o SEIB já começou, sim, com o movimento, já com algumas buscas da inteligência artificial em alguns processos, né? E dentro do processo de seleção, esse foi um dos primeiros processos que nós buscamos exatamente um pouco desse avanço. Gestão da folha de pagamento. A gestão da folha de pagamento. Eu acho que esses sistemas rotineiros de RH Isso. facilita para que o RH não fique operacional e se torne estratégico. O grande desafio é que muitas vezes a estrutura do RH não permite um RH estratégico voltado para o desenvolvimento, porque ele está muito preso ainda à folha de pagamento, né, a recompensa. Mas com a inovação, com o sistema de recrutamento e seleção online, com ferramentas de processo seletivo à distância, com testes psicológicos, como que eu utilizo, né, como psicólogo e o Human Guide, que é uma inovação. Antigamente você tinha que aplicar teste psicológico presencialmente. Sim. Hoje você manda um link para uma pessoa e tem acesso ali a um perfil, a um processo seletivo de qualidade, como se tivesse sido desenvolvido ali. Isso otimiza recursos, torna o processo mais barato. Então, a inovação, a tecnologia é uma plataforma de possibilidades. Eu recentemente desenvolvi uma plataforma chamada Caminho do Emprego. Hoje ela é integrada ao site do Instituto FEComércio, da Federação do Comércio aqui de Brasília. E qual que foi o nosso intuito? Justamente facilitar, ela é gratuita. E a intenção é facilitar, otimizar os processos seletivos gratuitamente para que o cenário econômico, não só dos pequenos negócios, mas de grandes organizações como o SEIB, possam ser promovidos e otimizados, porque é um serviço ainda caro, mas que quando há o investimento, você ganha em produtividade, em eficiência, em lucratividade. Uma rotatividade de colaboradores superior a 8% pode gerar uma quebra, uma falência numa organização, segundo alguns indicadores. Como o SEIB tem menos de 1%, esse indicador faz com que ele tenha mais recursos para investir em quem está ali. E treinamento é investimento que dá retorno.
dá retorno em todos os sentidos, até em marketing. Marketing interno, marketing estratégico, aí direciona pessoas e organizações de uma forma a conquistar a confiança e a credibilidade do cliente. Que esse é o grande desafio, né? Quando você fala de respeito para com as pessoas. Como é que é o processo seletivo do Sabian hoje? Hoje nós temos o primeiro contato, né? Ele é via site, nós temos lá o Trabalhe Conosco, nós temos um banco de talentos, né? Então, a primeira seleção, ela é pela base de currículo, que é onde a gente já vai vir a otimização, exatamente porque aí você monta, né, o perfil desejado e você já começa a fazer uma seleção, aí já otimizando muitos processos, né? Então, todo o nosso processo seletivo, ele é feito internamente, né? Então, nós temos uma equipe só de talentos humanos dentro do grupo do RH, onde ele trabalha todo o processo seletivo e performance, a avaliação de desempenho, né? Eu faço a sua seleção, mas também acompanho a sua performance. Então, toda essa área faz todo esse monitoramento. Então, hoje nós não terceirizamos a parte de seleção de profissionais, mesmo nível Brasil, né? Qualquer unidade nível Brasil, todas as nossas unidades nós temos um RH, né? Para que esse RH, mesmo que ele tenha um reporte ao corporativo, lá ele tem toda a dinâmica para poder fazer a seleção regionalmente. Então, a gente passa por várias etapas. Primeira, de currículo, nós temos entrevista com a liderança, tem dinâmicas, são várias etapas, né? E é tudo feito internamente. Então, a primeira etapa é digital? É pela base de currículo. E aí, é essa parte que a gente está fazendo já, aí toda uma otimização para acelerar o processo, né? Porque hoje nós temos uma base de currículo nível Brasil, né? Eu não tenho só do DF, eu tenho o currículo nível Brasil. Se eu quiser selecionar para São Paulo, eu tenho na mesma base. Quero selecionar para Florianópolis, eu tenho na mesma base. Então, é esse processo que nós vamos otimizar aí para que essa seleção seja mais rápida. Tá. As próximas etapas aí são presenciais? Isso, as outras etapas são presenciais. A gente não elimina presencial, né? Como eu falei para você, o sorriso, né? A conexão, o jeito, né? Porque estar alinhado aos valores da organização. A técnica, né? A técnica muitas vezes é o requisito, vamos contratar um bioquímico, você precisa daquele requisito técnico. Mas o que diferencia um profissional do outro no momento da contratação é aquele que está alinhado aos valores da organização. Isso faz com que a gente perpetue e mantenha aí a nossa essência, que esse é o grande desafio, né? Que é o trabalhar naturalmente, né? Porque ele se identifica com aquela missão, com o propósito organizacional. Fica muito mais fácil você desenvolver pessoas que estão felizes no trabalho. Exatamente. Marli, como é que é estar numa empresa comandada por mulheres? É uma maravilha, né? Hoje a gente já percebe o quanto o movimento no mercado, né, de muitas organizações na busca de cotas para que tenha o perfil feminino. O SEB é uma empresa de 77% do público feminino e 74% da nossa liderança também é do sexo feminino. Não, 77% de funcionários de funcionários é feminino e 74% é também do sexo feminino, né? Mas a nossa empresa foi fundada por 2 mulheres, né? Então, eu trabalho no SEB já há 27 anos, então eu desconheço outra liderança, né? Eu sempre fui liderada em uma empresa de mulheres. E nós nunca tivemos aquela questão, vamos ter cota, porque dentro da nossa política, a gente coloca lá a política, se eu tenho 77% do sexo feminino, automaticamente os promovidos, né, vêm em cadeia, né? Então, isso sempre foi muito natural. Como muitas organizações mesmo ficam naquela preocupação, existe homens que ganham mais que as mulheres, né? Não, na nossa empresa a remuneração igualitária. Nós trabalhamos muito com o conceito de equidade, né? Então, a diversidade, ela é muito presente na nossa empresa, mas no ambiente feminino, para a nossa empresa que tem o espírito do cuidar, do fazer, do servir, isso é muito do DNA feminino, né? Não estou dizendo que o homem não tem essas características, mas o cuidado, ela é muito instintivamente materno. É do feminino. Então, isso é muito presente, né? E também o que facilita, nós gerenciamos muitas vezes por ano
em torno de 150, 160 gestantes. Para nós, esse é um processo natural, né? Tem muitas empresas como ter 150 gestantes no ano, né? Para nós, um processo natural. Inclusive, nós temos programas de gestação, né? Para que são programas que acompanhem a mamãe no período de 9 meses. A gente também tem uma política diferenciada e cuidada para essas mulheres. Então, faz com que a gente tenha um olhar diferente. Então, o empoderamento feminino na nossa empresa é muito forte. A mulher, eu falo que nós nascemos empoderadas. Então, quando se tem duas fundadoras do sexo feminino, não tem outra forma, né? Então, nós nunca sentimos isso no dia a dia, o que não é uma mulher ter poder. Nós somos todas poderosas lá dentro. E você disse que tem 27 anos, né? Entender que isso é bom, né? Então, essa busca do empoderamento, da equidade, começou lá atrás mesmo? Sempre foi natural. Sempre foi natural? Sempre foi natural, lá de trás, sempre, sempre. As duas fundadoras, elas constituíram o conselho em 2014. Né? E quando a presidente assumiu, também foi uma presidente executiva do sexo feminino. Só para assim, deixar claro que não é algo assim, tipo, vamos acompanhar a modernidade. Não, sempre foi assim. Naturalmente, né? Foi a identidade da organização, fundada por mulheres, e aquilo foi levando. Tanto é que no ano de dessa 2018 nós somos a melhor empresa para a mulher trabalhar no Brasil. Sim. Né? Pelo perfil, pelas políticas, né? E isso vai fortalecendo, porque... E cada vez que a gente faz aquisição, também são mais mulheres, né? Então, e isso faz com que o público se fortalece e a gente cria política de crescimento para as mulheres que estão ali exatamente dentro da organização. Então, automaticamente, elas têm ascensão na carreira, o que em muitos espaços elas teriam dificuldade. Dentro do SEIB não tem dificuldade, né? Então isso facilita e aí faz com que perpetue aí o empoderamento feminino. Marli, desmistifica pra gente, pelo amor de Jesus, essa questão da gestação, porque infelizmente a mulher ainda é muito discriminada, né? por conta da gestação. E você me disse que você tem 150 grávidas por ano, isso, em média. Nós gerenciamos em torno, acho que nos últimos anos, 150, 160. Dentro do SEIB, a gente nunca teve nenhuma dificuldade, a gente nunca teve o olhar da gestação como um processo diferente. Né? Tem mulheres que conseguem... Eu tenho 2 filhas e as minhas 2 filhas, eu tive minha gestação dentro do SEIB. A minha filha mais velha tem 22 anos, eu trabalhei até o último dia. Né? Eu lembro que minha filha nasceu no dia 2 de novembro, que vai fazer agora 23 anos, e eu trabalhei até o dia 1º. E a minha mais nova, que tem 13 anos, eu lembro que ela nasceu no dia 20 de fevereiro, eu trabalhei até o dia 19. Não tive problema algum. Tem mulheres que muitas vezes têm uma gestação delicada? Tem, e nós também cuidamos disso. Então, assim, o olhar é para o indivíduo, né? Sim. A entrega, não tem que pensar, a mulher, não vou contratar porque ela vai ficar gestante. Não, ela é uma profissional dedicada. Passou a fase da gestação, ela vai passar a maternidade e vai voltar engajada, comprometida, do mesmo jeito, valorizada. Porque naquele ambiente nós valorizamos e respeitamos isso. Então, é um olhar que precisa ser modificado. Nós nunca tivemos um olhar para a mulher. Tanto é que eu falei para você que a faixa etária de 29 anos é a idade fértil, né? Exatamente para a mulher. E não tem preocupação nenhuma, né? Já tivemos funcionárias que teve 3 filhos, 1 a cada ano. Ok, é o processo dela. Nós temos uma das preocupações e que nós colocamos sempre é que as pessoas precisam alinhar os seus sonhos também dentro da organização. Como é que eu concilio os meus sonhos pessoais e profissionais, né? E o meu sonho também é ter filho. Eu posso conciliar isso? Posso. E o que nós olhamos é a dedicação e o engajamento dela quando está no trabalho. A gestação é uma fase que ela vai passar da maternidade e tudo bem. E quando ela volta, a empresa já cresceu e ela continua no processo. Aquele que foi contratado muitas vezes para substituir já foi absorvido pelo crescimento. Então, nós nunca tivemos a preocupação de, voltou de licença, desliga. Não temos isso. Mas porque para nós é natural a gestação, o sexo feminino, a gente criou, inclusive, programas específicos para a mulher que descobre. A gente tem, por exemplo, auxílio babá,
né? A gente dá um auxílio babado desde o 4º mês até o 12º. Ah, mas se ela não tiver babá, se for a mãe dela, ela recebe o mesmo auxílio. A mãe dela recebeu o auxílio, porque quando ela voltar, ela tem que estar tranquila. Então, como é que a gente contribui com essa tranquilidade? É que ela busque alguém para que possa cuidar, né? Ah, vamos buscar a licença de 6 meses, né? Ah, tá. Com quanto tempo que essas pessoas vão ficar cuidando aí e que depois ela retorne ao trabalho? Essa pessoa ela vai estar conectada com essa empresa sempre, né? Então, não é a maternidade que vai fazer com que você escolhe de ser uma boa profissional. Sim, eu acho que você sente o engajamento, o respeito, a empresa que te olha como um indivíduo. Eu acho que esse é o nosso papel, né? E acho que isso está dentro de todo o comprometimento que tem lá dentro da equipe, de fazer o funcionário ter aquele comprometimento com a equipe, com a empresa. Ele tem orgulho, ele se dedica, ele cuida do cliente. Isso. Ele entrega muito mais. E que isso, de estar grávida ou gestante, já com filho, não vai alterar em nada a produtividade dela. Né? E aquela mulher sente a coerência, né? Entre o que eles estão dizendo e fazendo. Isso gera engajamento. Isso assim, gera uma valorização profissional que tem um valor intangível. E falando assim, parece fácil fazer isso, né? Assim, é difícil, claro, né? É difícil fazer todo esse processo para que ele se sinta acolhido, que naquela fase ele vai estar respeitado, mas a gente sabe o quanto que ele já entregou, que ele entrega e que ele é dedicado também. Não é a maternidade que fala assim, não, agora eu vou ser mãe, não sou mais profissional. Não é essa a questão. É um momento da vida. Ah, agora é minha maternidade, eu quero estar livre para minha maternidade. Isso, curta a sua maternidade, depois volte, continue profissional engajado, alinhando e conciliando, né? Vocês poderiam ter uma equipe assim para conscientizar outras empresas também. É o que eu faço. É o sonho. Né? Então, outras empresas. É o meu grande desafio, né? A gente é assim, ó. Não muda nada, não. Meu grande desafio é justamente fazer a humanização e o alinhamento estratégico de objetivos. Sim. É fazer com que esse programa que está no papel saia do papel e seja o dia a dia. Por isso que eu disse que não é um momento, não é pontual, é um processo que às vezes leva um ano ou levam anos, mas que geram bons frutos quando há coerência. Porque ela falando assim parece muito fácil, assim, né? Não é fácil, não. Né? Agora, existe mas é bom. Eu sempre falo da figura importante, né? Um RH não faz nada sozinho. Ele só consegue ter toda uma política que vai ser consolidada quando ele tem um apoio das figuras principais da empresa, que é exatamente o presidente, a diretoria, né? Porque você precisa desse apoio, né? Então, assim, as duas fundadoras sempre tiveram isso no DNA. E isso se perpetuou, isso consolidou. Isso é um processo tão natural que as pessoas não se preocupam em se comunicar, em comunicar para a empresa, eu estou gestante. Não, eu estou gestante. Ok. E tudo bem. Né? Porque muitas vezes pessoas, às vezes, omitem essa informação com medo. E agora? Como é que... uma queda do desempenho naquele período. Até porque, como diz a doutora Janete, que ela fala sempre, lá no SEIB, o primeiro a saber da notícia somos nós, né? Porque ele faz o exame no laboratório, às vezes sabemos primeiro do que o companheiro. E é uma forma que as pessoas têm essa liberdade, porque a empresa verdadeiramente tem uma política que respeita esse momento e entende que é um processo natural da mulher. Né? Eu já fiz consultoria em algumas empresas e o grande desafio que eu acho do planejamento estratégico é que geralmente, infelizmente, ele ainda é muito descolado do sonho dos colaboradores. Está muito operacional ainda, né, Carla? Você está num negócio grande aqui, lindo, maravilhoso para a empresa. Né? E aonde que está o colaborador nisso? Aonde que o sonho dele se encaixa nesse sonho, né? Que se conecta nesse sonho maior. Né? Porque se você consegue fazer essa conexão, que é o que você está explicando para a gente, por exemplo, em relação à maternidade, então é o sonho da mulher ser mãe. Né? Então, esse sonho ele tem que casar com o sonho da empresa de se desenvolver. Né? Então, agora, se está desconectado, o que acontece? O planejamento estratégico fica aqui, lindo, maravilhoso, desenhado, mas ele não acontece na prática. Né? Dentro dos nossos mandamentos, tem um mandamento que é assim: tire seu sonho da gaveta, aquele é bem-vindo. Na hora que você é recebido na empresa dessa forma, o que ele está te dizendo? Se entregue, aqui você também, né, pode realizar os seus sonhos.
E assim como eu, que tenho 27 anos de empresa, tem muitas pessoas que têm 23, 22, 20, 18. As pessoas se conectaram. A empresa tem 34 anos. Mas isso bate muito com aquilo que você falou também, daquele preparar as diferentes lideranças. Assim, hoje é você, depois é você, passa para ele. E todo esse processo Bom processo seletivo para colocar pessoas que realmente estejam alinhadas ao objetivo e às competências que requerem aquele departamento ou organização. Eu estou pensando mais assim, como é que você lida com esses egos também, né? Sim. Relação de poder, não manda quem pode. Não, eu estou processando todas essas informações justamente para as coisas que, para a minha profissão, que é uma banda, né? O líder da banda, né? E os subordinados dentro da banda. Então, ali a liderança é por autoridade, porque alguém assumiu o papel de liderança porque tinha esse perfil. Nas organizações, nem sempre é assim que acontece. Às vezes é o cargo, é o poder, é a competência técnica. Mas a liderança por autoridade não funciona na banda, não, velho. Na autoridade, não. O que eu queria perguntar também. Qual que ego funciona? do mesmo jeito. Na hora de um processo criativo, por exemplo, de uma nova ideia assim, da equipe dentro do Sabin, uma equipe vai... Um processo criativo. Vai criar alguma coisa, assim. Tem um líder, ali também muda de líder, passa pro outro. Nós temos muito essa preocupação. E você trouxe um ponto bem interessante. Porque o líder, ele precisa compreender que ele é um facilitador, né? Nós vamos ter agora no dia 24, próxima semana, nós temos um programa que chama Construtores do Futuro, né? O que são os construtores do futuro? É uma prévia do planejamento estratégico, onde você reúne, primeiro você passa uma mala digital em 100% das unidades para qualquer pessoa que queira dar uma ideia para o planejamento estratégico, independe da sua função, você vai lá e contribui. Eu sou motorista, eu quero dar uma ideia lá para o planejamento estratégico, eu vou lá e coloco a minha ideia. O ano passado nós tivemos 700 ideias. No dia 24, o que acontece? Após selecionar todas essas ideias, você seleciona 200 pessoas. E você traz para a matriz, né, para um encontro para discutir. Independente. Aí você vai encontrar lá todo mundo de camiseta vermelha. Vai ter o médico, vai ter o motorista, vai ter o serviço de apoio, vai ter o diretor, vai ter o presidente, vai ter gerente. Todo mundo ali está como um profissional, independe do cargo, do crachá, para contribuir exatamente com aqueles a missão projetos. De fazer o planejamento estratégico nas perspectivas, né? Então, o que acontece aí? Não é o cargo, porque muitas poderiam dizer, o fulano é diretor, então ele... Não, naquele momento, o grupo que senta é todo mundo junto, né? Ou seja, nós tivemos um projeto que saiu desses construtores, que foi a unidade móvel, né? Então, a unidade móvel, ela veio dessa ideia, hoje nós já estamos com a segunda unidade móvel, que foi esse final de semana, inclusive para Tocantins, que veio de uma equipe que não era de liderança, né? Que era o operacional, que deu a ideia, formatou o projeto, teve a viabilidade validada e o projeto aí fez acontecer. Brasília já deve ter aí, acho que já está no 3º ou 4º ano e agora nós somos para Tocantins. Ou seja, as pessoas têm um senso daquilo que se fala muito nas organizações, que é a gestão participativa, né? Como que eu tenho um senso de pertencimento? Se eu dou uma ideia e essa ideia pode se tornar um projeto, olha que eu me sinto importante nessa empresa. Eu tenho voz ativa. Então, a ideia das 200 pessoas é que dali pode surgir inúmeras ideias que podem se tornar um objetivo estratégico aí para um grande grupo, né? Mas o que isso é importante? Você praticamente está incentivando as pessoas a enxergarem além da sua tarefa do dia a dia. É conseguir enxergar a empresa lá na frente. Mas eu acho que essa é a meta, né? Sim. Né? Você é um motorista, mas não só motorista. Isso. Né? Você consegue enxergar outras coisas que talvez quem está lá dentro do escritório não consegue ver aqui fora, né? Exatamente. O que é que eu consigo enxergar que pode ser uma oportunidade de negócio? Às vezes ele está ali na base, vendo a oportunidade, mas não tem a autonomia que nós falávamos para poder, né, propor a solução. Mas o planejamento estratégico, esses programas humanizados que veem a organização como um todo, vão conseguir identificar isso. É um investimento, é um alinhamento estratégico de objetivos pessoais, porque as pessoas se sentem valorizadas no processo, e também organizacional, porque o resultado é coletivo. E é o que acontece também, né? Muitas empresas, assim, tipo, cada um está na sua, né?
Sim. o motorista estava fazendo a entrega dele. Nós só tivemos... isso que eu vou fazer, né? Ele junto no workshop, participando com o seu diretor, dando ali sugestões. O próprio Ele se diretor sente convidar, né? valorizado. Senta aqui do meu lado, eu quero que, né? Fala aí o que você está achando. Sem né? hierarquia. O engajamento vem disso, é por isso que a gente fala de uma liderança natural. Não é uma autoridade do crachá, mas uma autoridade no sentido de como que juntos podemos facilitar, como ver algo você diferente. falou. E o líder tem esse papel de facilitador. Nós tivemos agora, fomos levar a unidade em Palmas e foi um motorista, né? O de Palmas veio para ir junto com o de Brasília. Você precisa ver o depoimento do que foi levar, que ele ia retornar de avião. A primeira vez que ele ia retornar de avião, ele fez o maior depoimento. Ele foi lá para ensinar para o pessoal como que ele chegava, porque ele não era só o motorista, ele leva a unidade, mas ele faz a divulgação, como é que ele divulga a importância, porque é que eu falei no início, né? Nós somos uma empresa de relacionamento. Como que eu chego em uma determinada região e me relaciono com aquela comunidade? Claro, é justamente Entrar isso. na casa é justamente do isso cliente. aí. Essa é a ideia. Por exemplo, só assim, numa banda, eu acho que não é só você tocar, parar de tocar e ir embora. Sim. Além de você tocar, você tem que descer e conversar com as pessoas que te viram. E alguém vai falar, você tocou muito mal. Deixa eu tomar nota aqui. Qual música? Onde eu errei. Essa música você tocou muito bem, né? Essa você tocou, deixa eu tomar nota aqui. E assim, você à frente da banda também, né? Eu imagino que no processo criativo de vocês, de estudar as músicas, de fazer arranjar, não dá para você sempre chegar com uma coisa impositória, né? Chegar e trazer e falar, o arranjo é esse, vai ser assim. Porque eu tô pensando e que eu tô ponto. sendo muito facilitador, tem que ser dificultador agora. Porque eles são muito assim, vai assim mesmo, né? E eu, beleza, vai assim mesmo então. Acho que a gente tem que ouvir. Eu tenho uma banda na igreja, né? E eu não leio partitura. E todo mundo tem muito mais conhecimento do que eu tenho. E eu ficava assim, no início eu ficava assim, rateando, falava, poxa, eu tive um pouco de dificuldade comigo mesma, não pelas pessoas, comigo mesma, para eu me impor, para eu impor a minha autoridade no sentido assim, não que eu me impusesse, mas eu estava sempre fazendo uma gestão participativa. O que você acha disso aqui? O que você acha desse arranjo? O que você acha dessa música? E tal. Então eu acho que o processo criativo é esse. Né? E você como músico, fundamental, porque às vezes o guitarrista ele vai ter uma visão que você não está tendo, o baixista vai ter uma noção de um acorde, de alguma coisa que você não eu está tenho tendo. exemplos assim de bandas assim que o líder chega, não é nem o líder assim, o cara que começa a escrever as músicas e diz assim que ele chega com a ideia assim, para dar certo esse disco, não vai ter democracia. Ai, ficou Nesse horroroso, momento, né? ele assume, e né? aí é o seguinte, tipo assim, esse disco deu certo, sim, muito certo, porque foi desse jeito. Mas eu conheço assim outras bandas que não. Tipo, o cara assim, a pessoa chega assim, com autoridade, fala, vai ser assim, assim. O que acontece? A banda Acaba. É claro. De muitas das Quebra. pessoas que estão Então, naquele e aí- momento, da e aí- cultura daquela banda, E aí que dos tá, valores. o que eu estava perguntando, assim, né? Tipo, como é que você lida com os egos dentro disso, desses... Você aceitar, tipo assim, falar, não, essa ideia não, dá outra. Né? E a Não, pessoa é o ficar jogo de assim... cintura, Aí né? é a gostaram mesmo, habilidade. não gostaram da minha A ideia? maioria geralmente vai determinar de alguma forma o resultado. Mas eu acho E isso que é é um mais problema, habilidade porque às vezes a mesmo, minoria né? que está com talento não é ouvida, né? Mas aí que tá. Essa é a dificuldade também. né? Mas a gente fala o seguinte, que existe várias formas de dizer ou não. Isso. Muitas. Porque assim, não é a questão do não, mas como que eu digo o não? Eu estou dando um não que ele verdadeiramente está sendo incentivado a pensar diferente, ou eu dou um não onde ele se sente bloqueado? Eu não consigo dar não. Eu vou lá e faço a ideia. Falo, E não, se beleza. ele gostar, de Aí a repente, gente produz essa ideia melhora um pouquinho junto. e às vezes não uma dá certo estratégia. mesmo, né? Não dá certo. Não. Fala no Vamos meio do tentar a caminho. sua agora, né? Então, é Não, isso. tipo, um ensaio de 2 horas acaba virando 6 horas, porque você tem que testar todos, né? Mas isso é um Pra não- brainstorm, Envolvimento né? com o outro, né? Tá pra vendo que não é chegar contato naquele... interpessoal? Eu gostaria de falar assim, não, essa ideia não, vamos falar para outra. Mas é isso, né? Eu acho que é mais importante Processo de negociação até, não é? Com quem você está construindo ali aquela obra de arte. Cansa Cansa, isso, é né? trabalho, Porque não é só brincadeira. é amizade, é tanta coisa envolvida ali
que é difícil, às vezes, você falar não mesmo, assim, dar aquela Mas volta uma coisa inteira. que a gente tem que ver, e aí você está trazendo um pouco do conceito, daquilo que muitas vezes a gente nas organizações está buscando e trabalhando muito, que é a questão da diversidade, né? Fico pensando no perfil de uma banda onde você tem uma diversidade, né? Ali de instrumentos, né? Que você trouxe um pouco. Cultura, de valores, de personalidades. Para um líder, tem muitos líderes que adorariam montar uma equipe que fosse tudo igual a ele. Porque pensa tudo igual. Mas se você tiver uma equipe que pensa tudo igual, não vai inovar nunca, né? Quando a gente vai para as organizações, o que a gente fala sempre? Que quando você monta um time, são habilidades e competências complementares, né? E como que eu valorizo a diversidade? Como que eu valorizo muitas vezes aquele que é questionador, que nunca aceita o que eu falo? Eu fico pensando em uma banda também. E tem que ser um bom observador, então. Isso, né? como é que eu observo? Ideias, isso, né? como é que eu valorizo o que é importante? Porque quando a gente está dentro de uma RH, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte: eu preciso potencializar o melhor da Kalina. Não é a falha da Kalina que tem que me chamar a atenção, mas qual é a maior habilidade dela? É ali que nós vamos investir. Não adianta você estar lá investindo lá no baterista, habilidades que tem que ser lá do baixista, você já descobriu que ele tem uma outra habilidade. Ok, como é que a gente vai investir nisso? E não naquilo que ele está mediano. Outro também, Aquilo tem que atrito. você é mediano, você só vai ser bom. Isso. Agora, naquilo que você já é bom, você tem chance de chegar à excelência. Fora os atritos que podem ocorrer, assim, entre o líder e o subordinado, talvez, assim, não sei se essa Liderados. palavra. Os liderados, né? E entre os liderados ali, né? Tipo assim, as ideias entre os eles. pares. E você saber liderar aquilo lá também, Conduzir. tipo, conduzir aquele atrito para também tirar a coisa boa daquilo lá. Então, saber dividir e trazer, mostrar para todo mundo que cada um tem. É porque por isso que o líder jamais tem que achar que ele é o dono da razão e que ele sabe tudo. Mas como eu posso ser um facilitador? Muitas vezes o bom líder não é aquele que tem todo o conhecimento de tudo da empresa, mas é aquele que melhor tem a habilidade De lidar com as pessoas, de potencializar, de desenvolver. Porque o líder não é só aquele que sabe dizer onde, mas como desenvolver, né? E não é apenas dizendo assim, eu sei, não. Às vezes você potencializa aquilo que você olhou, falou, poxa, aquele cara ali é um talento, como que eu vou investir nele? Não é criticando, é ensinando. E o papel do líder é ser facilitador e desenvolver. Marli, o Celso trouxe um exemplo maravilhoso, adorei. Né, para o que você falou do... Imagina que tecnicamente todo mundo é muito bom na banda. Mas o técnico talvez seja o menos importante. Né? E entram as O mais competências dos importante- profissionais de primeira grandeza, que hoje são muito requisitadas pelo mercado. O mais importante é a questão da gestão emocional, da gestão dos egos, de fazer da liga, o time da liga. Né? É que nem eu lá na sua igreja, que você falou que você cantava. Então. Eu acho que talvez seja mais fácil lidar com alguém como você, que talvez não saiba tanto ali de partituras, porque você vai seguir alguém que está te guiando ali, tirando o melhor. Não, eu estou sempre ouvindo todo mundo e eu sempre tive facilidade de lidar com pessoas. Então eu acabo fazendo as pessoas trabalhar juntas, mesmo aquilo não ser da minha melhor competência, como a Marli acabou de colocar. Né? A minha maior competência não é a música, mas a minha maior competência é saber lidar com pessoas. É juntar, né? E quem é líder tem que ter muita habilidade de ouvir. Essa é a grande dificuldade, muitas vezes. Como é que eu ouço de verdade, né? Aquilo que a gente chama de escuta ativa. Por mais que ele esteja, no primeiro momento você está achando que ele não está certo, mas tá bom. Como que eu... Deixa eu ouvir, deixa eu entender, deixa eu ouvir mais sobre aquela ideia, né? E aí as pessoas vão tendo liberdade. Até na hora que você dá a negativa, poxa, você é um cara que ouve, na hora também de dizer que não é não, mas na hora de ouvir também você dá liberdade, porque a questão é, eu me sinto, aquilo que eu falei, eu me sinto com autonomia, com protagonismo, ou aqui só quer que eu execute? Ninguém quer viver em um espaço apenas para executar. Eu tenho que me sentir parte, pertencimento, o senso de pertencimento daquele grupo. Existem algumas competências que o Daniel Goleman fala como sendo as competências de primeira grandeza, né, ou dos profissionais de primeira grandeza, onde é justamente isso, é o saber ouvir,
né, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro ativamente, né, porque não é só um ouvir, mas é um entender e buscar juntos, como você trouxe aí no exemplo, uma solução trabalhada em equipe. E essa é a maior competência, a maior necessidade atualmente das organizações. Aquilo que está relacionado à inteligência emocional, a capacidade de trabalhar em equipe e lidar com essa diversidade, mobilizando talentos, para que cada um dê o seu melhor. Porque quando você foca nos seus pontos fortes, nos principais, você vai ter muito mais sucesso no mercado de trabalho. Tem até um livro muito bom que fala sobre isso, que é o Desenvolva Seus Pontos Fortes, que traz aí uma lista, né, de forças pessoais muito alinhadas com o que você acabou de colocar também. E é provado, quando nós focamos naquilo que nós não somos bons, ou como líderes, né, incentivamos alguém a fazer o mesmo, com certeza você está formando profissionais medianos. E o mercado hoje quer que você seja a melhor versão de você mesmo. É isso mesmo. É que você faça o melhor com aquilo que você tem. Eu acho que o grande lance aí é você, como a Marli bem colocou, de você potencializar as fortalezas e minimizar as limitações, né? Então, você sabe o que cada um tem de bom, de melhor, e o que ele tem que não é tão bom, então você tem que ter o jeitinho. As pessoas nem sabem isso, nem a própria pessoa e nem a organização. Eu vou demitir minha banda. Por que não? Desenvolva, vale a pena. Vamos começar o programa todo de novo, Marli. Começa. Vamos começar Comece a do início. mapear as competências de cada um. Comece a entender o que você espera deles. Primeiramente, faça um alinhamento dessas competências. Não, todos são bons. Todos são, o principal deles assim, é que eles ouvem. Assim, Pronto, olha que bom ouvem caminho já. e tentam fazer o melhor assim, que eles conseguem. Assim. Não, eu nem sou líder, eles acham que eu sou líder, assim, porque eu sou vocalista e guitarrista só da banda, né? Então eles pensam que... Quem é o fundador? Eu. Então, você é líder. Não, eu nunca tive... O propósito começou em você. Eu nunca quis colocar, assim, essa minha figura, assim, eu sou líder. É importante. Vamos fazer. Mas de algum dia, assim, saiu deles, assim, Celso, nós te acompanhamos, a gente não tem esse nome na nossa cabeça, banda tal, banda locomotiva, né? Nós somos a banda do Celso. Eu não queria isso, sabe? Na verdade, eu não queria isso. Eu queria que todo mundo se sentisse aí é inspiração, livre dentro da banda para todo mundo. Mas deixa eu te falar, todo profissional tem uma referência, né? E que legal que ele enxergue em você a referência. Eu tive a minha referência profissional. Isso não significa que eu não me achava com talento. Eu tive muito talento, mas eu tive uma pessoa que foi super importante para o meu desenvolvimento. E essa será a minha mentora para onde eu for. Foram 24 anos trabalhando e assim, e foi super importante. Então você que fundou a banda, quando ele fala eu estou no céu, essa confiança em você como líder. Não é porque você é o dono. Como é que eu durmo, autoridade, É porque você é o seu profissional propósito que verdadeiramente tem habilidades que faz com que ele se conecte com você. Né, que isso é super importante. E as pessoas não se conectam só porque é bom tecnicamente. É muito mais do que isso. A maneira que você posiciona a banda, a maneira, qual o valor que você tem como ser humano. Tem muitas coisas que a gente olha além do técnico. É só um elemento. Só um Estilo elemento. musical é só um elemento. Então sinta-se um líder privilegiado de ter as pessoas dizendo assim, eu sigo você. E não é por causa do cachê. E orquestre, né? Essa equipe talentosíssima, tenho certeza. Desenvolva que você vai multiplicar talentos. Legal. E uma coisa muito importante que a gente tem que ponderar é que a liderança ela é um fenômeno. Sim. Sim, ela é institucional. Ela é situacional. Ela não é, eu tô aqui, tô sentada nessa cadeira, eu sou líder. Não, é um fenômeno. E esse fenômeno acontece com você, acontece com o baterista, acontece com qualquer pessoa em determinado momento. Em algum momento, você pode não estar tão legal, não pode estar tão criativo, nem tão inspirado, e alguém vai puxar aquilo e falar, pessoal, peraí, vamos por esse caminho aqui, e de repente dá super certo. Então, é um fenômeno naquele momento. Que acontece no Sabin, né? Essas divisões. A maioria dos lugares, se você chegar em algum local, sua banda vai viajar, de repente aconteceu um imprevisto com você, alguém vai assumir aquele papel, sem nem mesmo você chegar. Vamos dizer que você não consiga fazer essa comunicação. Automaticamente alguém ali vai liderar. Com autoridade, né? Vai se sentir um formador de opinião e falar, bom, peraí. Vamos fazer isso vamos e juntos. todo mundo segue. Esse é o líder que verdadeiramente ele aflora ali naquela situação. Ótimo. É isso aí. Muito bom.
Marli, nosso tempo está no finalzinho, mas eu preciso que você deixe um recado dos nossos queridos gestores de RH, né? O que você poder, assim, o que você poderia deixar para eles, assim, do que vocês têm vivido, de novo, de atual, e um aconselhamento mesmo. RH, todos sabem que eu sou apaixonada pelo RH, né? Um aconselhamento não, mas talvez uma dica para o RH, né? Eu sempre falo isso. O RH precisa entender de negócio, né? A gente fala RH, como se manter RH estratégico, né? Quando a gente conhece do negócio, fica mais fácil para a gente se posicionar naquela cadeira lá para discutir o planejamento alinhado mesmo com todas as políticas de RH, né? Eu consigo traduzir melhor isso. E eu falo que o RH não precisa ficar esperando ser convidado, né? O RH tem que chegar e sentar na cadeira. Porque quando ele entende do negócio, ele chega e senta na cadeira e sabe discutir estratégia, sabe discutir números, sabe discutir de negócio, né? Mas que o RH também não pode perder a sensibilidade de olhar o indivíduo como um indivíduo, né? Eu estou fazendo um curso de transformação digital e é super importante que quando eu comecei a fazer, tipo como se fosse um MBA curto, eu imaginei que eu ia estudar todas as tendências naquilo que se tange à tecnologia, mas o que eu mais percebi é que no curso ele está trazendo, né, o quanto que precisamos ter o olhar para o humano, né? Que a tecnologia, entre o resultado a gente vai ter sempre tecnologia e jamais esquecer de pessoas, né? Eu diria que a soma de tecnologia e pessoas vai ser o segredo aí das organizações do futuro. Então, RHs, olhem para as pessoas, identifiquem suas competências, seus talentos, valorizem, né? Eu acho que esse é o nosso papel e não tem dúvida que não existe outro caminho que não seja o desenvolvimento. As pessoas são capazes, né? Então, como potencializar cada vez mais isso para que a gente verdadeiramente esteja no centro da estratégia corporativa, né? Sucesso para vocês, um prazer, Kalina, estar aqui e compartilhar aí a dica, que é uma dica que deu certo para o SEIB, está dando certo, mas para nós estamos sempre em uma busca contínua de melhoria, porque a gente tem que estar analisando tendências, né? A gente não pode ficar na zona de conforto, né? E a gente vive esse movimento aí, mas jamais esquecer da importância da essência do indivíduo nas corporações. Uau! Maravilhoso, maravilhoso. Marli, para variar, uma tarde perfeita, muito aprendizado, muito fortalecimento para a gente. Muito obrigada, gratidão por ter vindo. Obrigada a você. Michele, quer deixar um recadinho para o nosso público? Rapidinho, porque o Celso ainda vai cantar para a gente. Bom, Marli disse tudo. Acho que o principal capital de uma organização é o capital intangível, que são as pessoas, né, que são as competências dela. E nesse mundo, né, com o cenário atual da tecnologia, nós precisamos entender que é somente o ser humano que lida, é interface. Não adianta você ter o melhor equipamento ou a melhor tecnologia se você não tem os melhores profissionais conduzindo aquela máquina, né? Aquela engrenagem organizacional. Então, o grande desafio hoje é a humanização. É você ver a tecnologia como um meio e não um fim. O fim são as pessoas. Muito grata por estar aqui hoje. Muito bom, obrigada, gratidão. Celso, você vai terminar, antes de você terminar, falar para o nosso público que terça-feira que vem a doutora Camila Moraes vai estar aqui falando sobre relacionamentos amorosos. Eita! Não, eu não vou ouvir, não. Não. Eu não. É equipe. A gente tá falando de equipe, ó. Fortalecimento. Melhor falar de energia, sinergia. Facilitadores, não dificultadores. Vamos lá. O que você vai fazer pra gente? Bom, minha banda é a Rocomotiva. Isso. Celso Farias. Como é que a gente acha vocês nas redes? Tá no Instagram, Banda Rocomotiva. Banda Rocomotiva com K, R-O-K-O-M-O-T-I. Nós escrevemos errado. Banda Rocomotiva com K. Saiu da tela. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado e mais tarde não sofrer.
É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver.